Economia e agilidade são algumas das vantagens que a motocicleta tem em relação ao carro. Talvez esteja aí a resposta para o visível crescimento deste tipo de veículo nas ruas. O problema é que o número de acidentes também cresce na mesma proporção. E em boa parte deles, os condutores não têm habilitação. No trânsito, elas são cada vez mais encontradas. A facilidade de acesso e a agilidade na locomoção fez com que as motocicletas ganhassem o gosto do consumidor e assumissem as ruas. Seja para o trabalho ou lazer, ela ainda traz um fator fundamental para as famílias: a economia. 80% dos acidentes dentro das cidades acontecem com motocicletas. De maneira geral, não só em Muriaé, mas o trânsito de motociclista no Brasil inteiro, você vê que é o grande índice de acidente, principalmente com acidentes fatais. E são vários fatores que contribuem para isso. Desde a facilidade hoje de acesso a um veículo, os financiamentos das motocicletas, a quantidade de autoescolas, a quantidade de pessoas que se habilitam semanalmente, o grande volume de trânsito e que a pessoa, embora tecnicamente habilitada, muitas vezes falta com a prudência no trânsito, às vezes devido à pressa, acaba passando por cima de algumas regras básicas de trânsito que acaba ocasionando esse tipo de acidente. E a motocicleta, tendo em vista a falta de proteção do veículo mesmo, qualquer mínimo acidente pode dar uma consequência grave e, na maioria das vezes, infelizmente, a morte ou então lesões graves que deixam graves sequelas na pessoa. A imprudência, a pressa ou a falta de experiência são fatores que contribuem para que este número continue crescendo. O comportamento de quem pilota uma moto muitas vezes desagrada. Difícil é elogio, tá horroroso, não tem nem como você andar na rua. Eles não obedecem não, ainda agora fui atravessar aqui, os carros parados, o cara avançou. Eles não estão obedecendo às leis? Não, nunca obedeceram, que eu saiba não. Aliás, não são todos não, tem muitos que obedecem, né? Isso aí talvez um percentual, assim, numa faixa de uns 50% que não obedece. Existem aqueles que infringem a lei e se arriscam na direção sem possuir carteira de habilitação. Na última semana, um acidente com vítima fatal em uma estrada na zona rural de Muriaé chamou a atenção da população. O menino que estava pilotando a moto tinha menos de 18 anos e a irmã que morreu no acidente, apenas 13. Para o delegado Alessandro, os pais são importantes aliados na fiscalização. O que a gente constata em Muriaé, principalmente na zona urbana, não é tanto essa constatação, porque devido à fiscalização é mais intensa, o policiamento, principalmente a polícia militar, está sempre de olho nesse tipo de coisa. Agora, na zona rural, que é uma zona rural muito extensa, que é a cidade de Muriaé, é difícil a fiscalização e muitas das vezes há menores, há pessoas sem habilitação conduzindo veículos, e que infelizmente aconteceu. Um estudante acabou falecendo, inclusive com um irmão que também era inabilitado, ela na carona, e esse tipo de coisa fica às vezes fora do nosso controle devido à extensão. O que a gente precisa maior é conscientização mesmo dos pais para não autorizar e não ceder uma motocicleta para o filho, às vezes com boa intenção, mas acaba ocasionando a morte, porque praticamente é uma arma na mão de uma pessoa inabilitada. De acordo com dados obtidos pela Polícia Militar, através de fiscalização, 4 em cada 10 pessoas que usam moto em Muriaé não possuem habilitação. E esse pode ser o motivo do aumento no número de acidentes. De acordo com o diretor do Demutran, Mário Brambila, algumas modificações no trânsito têm o objetivo de diminuir esse número de ocorrência.